Como Deus vai te livrar desta luta? Hoje o Podback vai falar de livramento. Se você precisa ser livre de algo, se você está vivendo uma batalha, quer saber como Deus pode te livrar desta luta? Então continue ouvindo este áudio até no final. Meu nome é Teófilo Carcle, sou pastor e comentarista bíblico. E como todos os dias trabalho fazendo comentários bíblicos, todos os dias me encontro com histórias incríveis. Só não gravo todas elas e todos os dias, pois o meu foco maior é construir esta Bíblia de estudo. E tem uma boa notícia para aqueles que estão acompanhando o meu trabalho. Ontem completei 50% dos comentários. Estou exatamente na metade da Bíblia. Isso significa que 595 capítulos estão prontos, comentados, explicados, feito para ser entendido. Eu fiz uma pausa nos comentários para gravar uma história fantástica de um livramento que Deus deu para Davi. Depois de comentar a Bíblia Beck completamente, eu irei gravar ela em áudio. Deus está ampliando a visão e quero que isto também seja uma realidade. Uma Bíblia impressa em papel e uma Bíblia também gravada em áudio. Antes de continuar ouvindo, já clique no botão gostei aqui no vídeo. E também, se é a primeira vez que você está ouvindo a minha voz, se inscreva no meu canal e receba mensagens de áudio como esta durante a semana. O título deste Podback: Como Deus vai te livrar desta luta? É uma pergunta e você vai ter uma resposta de como Deus vai te livrar desta luta. Antes eu vou citar 10 episódios de livramento que eu mais gosto, dentre muitos episódios que nós temos na Bíblia. Todos eles tiveram uma intervenção divina. Teve ali a mão de Deus para produzir esse milagre. Aquelas pessoas que tiveram ideias fantásticas de livramento, também foi Deus quem deu para elas essa ideia. O primeiro exemplo é o cesto de Moisés dentro do rio Nilo. Olha que fantástico! Um bebê, aproximadamente de 3 meses, foi soltado dentro do rio Nilo e Deus preparou o livramento, o escape para aquele menino chamado Moisés. Número 2, a abertura do Mar Vermelho. Algo fantástico que aconteceu. O povo de Deus recebeu esse livramento do Egito ao cruzar o Mar Vermelho. O terceiro exemplo, os espias de Jericó foram escondidos por Raabe no terraço da sua casa. Sabe o que ela fez? Ela escondeu eles debaixo de talos de linho. E os soldados de Jericó não encontraram os espias. Quarto exemplo, o envio de vespas para espantar os inimigos de Israel na época da conquista ali no livro de Josué. O quinto exemplo, os 100 profetas escondidos por Obadias dentro de 2 covas, 50 profetas em cada cova, e foi sustentado com pão e água para não ser destruído por Jezabel. O sexto exemplo, das vezes que o Senhor trovejou e o inimigo, ao ouvir a voz do Senhor como trovão, entrou em pânico, se apavorou e teve que fugir, e Israel teve o livramento. O sétimo exemplo é o reflexo do sol nascente sobre as águas, naquele lugar onde eles haviam feito muitas covas. E as covas foram enchidas com água, e quando o sol refletia sobre as águas, o inimigo viu de longe e pensou que era sangue. Aquelas águas ficaram vermelhas e foi um grande livramento. O oitavo exemplo, os anjos marchando na copa das amoreiras. Eu tenho um vídeo aqui no canal especial falando sobre esse milagre dos anjos marchando na copa das amoreiras.
Eu vou colocar o card aqui para você clicar depois e ouvir ele também. O exemplo número 9, o livramento de Daniel dentro da cova dos leões. Não é fantástico? Daniel passou a noite na cova, os leões estavam com fome, não fizeram nada, foi grande o livramento do Senhor. E o último exemplo, o livramento dos 3 jovens hebreus dentro da fornalha de fogo. A Bíblia vai dizer que eles foram lançados, amarrados ali, e o fogo consumiu apenas as cordas. Mas eles saíram ilesos, sem cheiro de fumaça, não queimou a roupa, não queimou nem o cabelo. Deus é fantástico, Deus é surpreendente, Deus é maravilhoso. Mas eu tenho uma história incrível para te contar. Eu vou ler para você agora 1 Samuel 23, 23 e os versículos que seguem. Davi viveu um tempo de fugas, ele teve que fugir de Saul em muitas ocasiões. E aí teve que morar em desertos, morros, penhas, covas, bosques e em fortalezas. E você vai ver como Deus livrava Davi de todas estas circunstâncias. Tinha muitos que denunciavam o esconderijo de Davi, iam lá exclusivamente contar para Saul, como aconteceu aqui. Os moradores do deserto de Zif foram denunciar ao rei Saul que Davi estava escondido em suas terras. Aí Saul pediu para eles investigarem bem e que trouxesse com detalhes do paradeiro de Davi. É a história que eu vou ler para você agora. 1 Samuel 23, 23. Saul vai dizer assim aos habitantes do deserto de Zif: considerai, pois, e vede todos os esconderijos de onde se oculta, e voltai a mim com certeza, e eu irei convosco, que se ele estiver na terra, eu lhe buscarei entre todos os milhares de Judá. Eles se levantaram e se foram a Zif diante de Saul. Mas Davi e sua gente estavam no deserto de Maom, na planície que está à direita do deserto. Partiu-se Saul com sua gente a buscá-lo, mas foi dado avisos a Davi, e desceu a penha e ficou no deserto de Maom, o qual, quando Saul ouviu, seguiu a Davi no deserto de Maom. Olha só os detalhes que eu vou mencionar agora no versículo 26. Saul ia por um lado do monte e Davi com seus homens pelo outro lado do monte. E apressava-se Davi para ir diante de Saul. Mas Saul e os seus haviam cercado a Davi, a sua gente, para tomá-lo. Quem sabe o desfecho dessa história? Quem sabe como vai terminar essa história? É claro que eu fiz uma pausa no texto bíblico para fazer estas perguntas para você. Quem sabe como Davi vai ser livre desta perseguição de Saul? Dessa nova perseguição de Saul. Eu quero dramatizar bem para você perceber os detalhes comigo. Quantos exércitos haviam? 2. O exército poderoso de Saul, o exército numeroso, completamente armado, e o exército de Davi, pequeno, limitado, com apenas 600 pessoas. Onde eles estavam? Preste atenção nesses detalhes. Eles estavam num monte. Só que Davi estava de um lado do monte e Saul estava do outro lado do monte. Havia um monte no meio que separava os dois. Possivelmente alguém de Saul caminhava até no topo e avisava Saul dizendo: olha, Davi está avançando. Aí Saul avançava também. Olha, Davi está indo mais rápido. Daí Saul avançava mais rápido. Possivelmente Saul teve a ideia de dividir o grupo dele em duas partes. Vocês vão atacar por trás e outra parte vai atacar pela frente. Será que esses dois exércitos vão se encontrar, vão se chocar? Será que esse episódio, esta história que eu estou narrando, haverá muita matança? Quem vai morrer nesse episódio? Será que Davi vai ficar paralisado, com medo? Não!
ele trata de escapar se movimentando rapidamente. Será que Davi sentiu angústia nesse momento? Sim, com certeza ele sentiu muita angústia, porque não havia para onde escapar. Não adiantava subir o monte, não adiantava fugir para mais longe. Não havia uma cova para Davi entrar, uma caverna. Eles estavam rodeando o monte, de um lado o inimigo, do outro lado Davi. Será que quem teve sucesso nessa história? Será que o sucesso foi de Saul, com seu exército numeroso, com o seu exército bem armado? Ou o sucesso foi de Davi, com apenas 600 homens? Você consegue imaginar essa montanha e eles ali, um do lado e o outro do outro? Um exército desse lado, outro exército desse outro lado. Você consegue imaginar comigo essa situação? Agora, o que Deus vai fazer? O que vai acontecer nessa história? Eu vou ler para você o final dela. 1 Samuel 23, 27 a 29. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: olha só, que lindo como Deus trabalha. Vem logo, porque os filisteus fizeram uma invasão no país. Voltou-se, portanto, Saul de perseguir a Davi e partiu contra os filisteus. Por esta causa puseram aquele lugar o nome de Selá Amalecote. Versículo 29. Então Davi subiu dali e habitou nos lugares fortes de Engedi. Olha, eu consigo perceber aqui o coração do rei Saul dividido. Ali no monte, o ataque surpresa dos filisteus dividiu o coração de Saul. Será que eu fico aqui mesmo e termino de capturar a Davi? Estamos tão próximo, ele não tem mais para onde fugir. Ou eu vou defender as minhas cidades dessa invasão surpresa que fizeram os filisteus? Deus fez exatamente isso que você está entendendo. Deus permitiu que os filisteus fizessem essa invasão para tirar Saul do foco de perseguir a Davi, para que ele retrocedesse, para que ele parasse, para que Davi ficasse livre, para que Davi ficasse sozinho, para que Davi não tivesse mais que fugir. Sabe o que significa esse nome que deram para aquele monte? Selá Amalecote significa pedra de separação. Sim, pedra de separação. Ficou como um monumento. Esse nome marcou aquele lugar pela maneira como Deus deu o livramento para Davi. A vitória que você vai ter hoje, ela vai ser tão grande que você vai mudar o nome da tua luta. Em vez de você dizer: essa é a minha cruz, essa é a minha batalha, essa é a minha prova, você vai dizer: essa foi a minha vitória, essa semana foi a minha vitória, esse mês foi a minha vitória. Você vai chamar de pedra de separação, é o limite. Até aqui chegou o inimigo, que é muito atrevido, até aqui ele chegou, mas daqui para frente ele não conseguiu avançar, ele não conseguiu passar, ele não conseguiu me capturar, ele não conseguiu me vencer. Deus vai dar para você esse Amalecote, para você hoje, para você ter isso na sua memória e na sua história. Hoje se usa dizer de um evento importante que foi um divisor de águas, que foi um antes e depois do evento. Mas esse Amalecote é muito mais importante que um divisor de águas. É um ponto final, é um marco que vai definir o final da tua luta, o final da tua guerra, o final do teu sofrimento, o final da tua dor, o final do teu desespero, o final da tua angústia. Deus vai colocar um fim hoje nessa situação que você se encontra. O que aconteceu com Davi depois desse livramento? Davi foi para onde mesmo? O versículo 29 termina dizendo: então Davi subiu dali
e habitou nos lugares fortes de Engendi. Você deve estar hoje habitando também nesse lugar forte. Cristo é a rocha mais alta que você. Cristo é esse lugar forte que você deve estar nele, morando nele. Você quer que Deus coloque uma pedra de separação como marco de vitória na tua vida? Se você tiver uma história de livramento, se você já teve uma história de livramento, comente aqui nos comentários. Ou você conhece a história de uma outra pessoa que teve um livramento bonito? Coloque de maneira resumida aqui nos comentários para que a gente possa ler e glorificar ao Senhor juntamente com você, com esse livramento que Deus te deu. Eu quero orar por você agora. Você lembra daquela história que aquelas duas mulheres clamaram para o rei de Samaria? Por causa do cerco, não havia o que comer. Eles estavam comendo cabeça de asno. E o rei disse assim: se o Senhor não te salva, de onde te tenho eu de salvar? Do graneiro ou do lagar? Eu não tenho grão no graneiro e eu não tenho vinho no lagar. Não posso te salvar, mas o Senhor pode te salvar. Ouça bem, o Senhor pode te salvar. Qual é o teu aperto? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu temor? O Senhor pode te salvar. O Senhor quer colocar essa pedra de separação. Você quer? Então ore comigo. Amado Deus, eu tenho comentado a tua palavra. Essa pessoa me ouviu até agora e ela entendeu essa história, desta situação de estresse, essa situação de angústia na qual Davi estava submetido. Havia apenas uma montanha de separação, mas a qualquer momento o exército mais forte, o exército mais armado, alcançaria o pequeno exército de Davi. Não havia para onde fugir. Não adiantava retroceder, nem subir a montanha, nem se afastar da montanha. Apenas, Senhor, Tu poderia produzir esse milagre. Davi precisava desse milagre para contar na sua história e colocar no seu currículo. E quem sabe fazer um salmo mais para frente, quando ele estivesse no seu reino, no seu trono, contando as maravilhas do Senhor, que naquele dia, ali naquela pedra, o Senhor fez a separação. O Senhor colocou um freio no inimigo. O Senhor colocou um basta no inimigo. O Senhor colocou um limite no inimigo. O Senhor tirou o foco do inimigo na vida de Davi e fez ele retroceder para proteger as suas cidades que estavam sendo invadidas pelos filisteus. Oh Deus, muito obrigado porque Tu continua fazendo isso. Tu continua livrando o Teu povo. Tu promove e provoca situações apenas para livrar o Teu povo. Tu é um Deus grande e um Deus maravilhoso. E essa pessoa que está ouvindo agora, Senhor, quem sabe a sua luta é muito maior, quem sabe o seu inimigo é muito maior, é muito grande, mas Tu pode colocar, Senhor, um ponto final. Eu oro porque eu creio que Tu vai fazer isso. Eu sinto que Tu está fazendo isso agora e livrando essa pessoa e cessando essa situação e cessando essa provocação e cessando essa ameaça. E essa pessoa vai sair do outro lado livre. Ela vai fazer como Davi. Ela vai para Engendi e vai habitar nos lugares fortes. Senhor, Tu é o único lugar forte que nós conhecemos. E nós vamos buscar refúgio em Ti. Nós vamos buscar o escape em Ti. Afasta de nós esse inimigo. Ainda que ele venha como um rio, o Espírito do Senhor levantará a bandeira contra ele. Sim, em nome de Jesus. Afasta o inimigo. Tira o foco do inimigo de cima de nós e leva ele para outra parte agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta-se livre. Sinta-se livre. E comece já a chamar esse lugar agora pelo nome da tua vitória. Celebre agora a vitória do Senhor. Em nome de Jesus eu oro por você. E eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Comente agora nos comentários. Que livramento o Senhor já te deu
na tua vida. Eu quero ler isso e eu vou responder pessoalmente cada comentário. Se você conhece uma pessoa que está lá no meio da batalha sofrendo, mande esse áudio para ela. É muito fácil, você só copia o link e manda o link pelo WhatsApp. E ela vai ouvir essa mensagem e vai ser fortalecida como você. Tá certo? Um forte abraço. Muito obrigado pelo teu apoio. Muito obrigado por ajudar a divulgar essa palavra em nome de Jesus.